Imagina só, aquela sensação esquisita, sabe? Quase um arrepio. Pensa, você tá lá na Polônia, ou talvez Hungria, Checoslováquia, logo depois da Segunda Guerra. Uhum. Você viu a resistência, sentiu aquela união toda, mas aí algo começa a mudar. Principalmente nas universidades, sabe? Chegam umas figuras novas, ligadas ao regime comunista que está se instalando. Sim, um clima diferente, né? Exato. Um psiquiatra da época chegou a descrever como se, tipo, algo estranho tivesse invadido nossas mentes. Falou num nevoeiro gelado, Nossa, onde coisas como patriotismo, lealdade, solidariedade perdiam sentido. O pessoal começava a cochichar um pro outro. Isso tá acontecendo com você também? É tenso. que ponto de partida, hein? Assustador. Pois é. E essa sensação toda é o começo da nossa exploração de hoje. A gente vai mergulhar em ideias de ponerologia, psicopatas no poder, do psiquiatra polonês Andrew Lobachevsky. Um livro que já nasce pesado, né? Fruto de uma pesquisa secreta. Exatamente. Feita com risco de vida mesmo, sob regimes totalitários, justamente para tentar entender essa invasão estranha, essa degeneração em larga escala. Certo. E a nossa ideia aqui, então, é tentar desvendar os conceitos principais que o Lobachevsky e os colegas dele desenvolveram. O que ele chamou de ponerologia. Ponerologia. Isso. Que seria basicamente o estudo de como o mal se origina e se espalha em nível social, em macroescala. A gente vai investigar a tese central dele, né? Como que indivíduos com certas anomalias psicológicas podem influenciar e até, bom, tomar o poder. É bom lembrar o perigo que foi essa pesquisa, né? Fundamental. Notas destruídas, pesquisadores perseguidos, alguns morreram em circunstâncias, digamos, suspeitas. Lobachevsky foi o último dessa rede original. E a dificuldade que ele teve para publicar o livro. Perdeu manuscritos 2 vezes. Isso mostra a urgência que ele sentia, sabe? Caramba! A pergunta que move tudo é: como que o mal realmente funciona? Como ele se organiza dentro das estruturas de poder? A história por trás do livro já dá um nó na garganta, né? Começou com esses jovens médicos, estudantes, percebendo mudanças profundas, não só políticas, mas psicológicas mesmo. Uhum. As conversas secretas deles acabaram virando um plano super arriscado. Estudar a elite do regime, mas do ponto de vista psiquiátrico. Uma ousadia tremenda para a época e para o lugar. Totalmente. E esse esforço coletivo, clandestino, durou décadas. Quando Lobachevsky finalmente conseguiu publicar, ele propôs essa área nova de estudo, ponerologia. Vem do grego pôneros, né? Que significa mal. Exato. E um ponto que ele bate muito na tecla é a necessidade de usar uma linguagem objetiva, vinda da biologia, da psicopatologia, para entender isso tudo. Ah, interessante. Por quê? Ele argumenta que a nossa linguagem do dia a dia, o senso comum, sabe, cheio de emoção, de opinião, de tradição, ela simplesmente não dá conta de analisar fenômenos patológicos em grande escala. Fica inadequada. Faz sentido. É tipo na medicina, né? Para entender a saúde, você precisa estudar a doença a fundo. As causas, como ela age, a dinâmica dela. Do mesmo jeito, para entender o bem ou a moralidade, a gente precisaria entender o mal, a tal da ponerogênese, de forma clínica quase, Uma abordagem mais fria, digamos. mas objetiva. Os pesquisadores originais sentiram isso na pele. Os conceitos que eles tinham da psicologia ou da sociologia da época simplesmente não serviam para descrever o que eles estavam vendo. Tiveram que buscar coisa nova. Ok, se você está lidando com algo que parece uma doença social, talvez precise mesmo de ferramentas de diagnóstico, não só de julgamento moral. E qual foi a descoberta central, então? O coração dessa ponerologia? Olha, a descoberta central, e talvez a mais impactante, é o papel fundamental de fatores que ele chama de patológicos. Patológicos, tipo. Anomalias psicológicas. Sabe, desvios herdados ou adquiridos por danos cerebrais, mesmo que sutis. Lobachevsky argumenta que esses fatores são, muitas vezes,
mais decisivos na origem do mal em larga escala do que simples falhas morais de pessoas consideradas normais. Mais decisivos que a maldade comum, digamos. Exato. Ele chega a citar um estudo informal com algumas centenas de casos de pessoas que causaram danos graves a outras. E a imensa maioria mostrava algum tipo de fator psicopatológico identificável. E ele ainda dizia, a ausência de prova não é prova de ausência. Nossa! Então não é só uma questão de maldade, como a gente pensa, geralmente. Tipo, uma escolha moral pura e simples. Tem uma biologia, uma psicologia específica por trás. É uma interação complexa, na visão dele. Ele não nega o mal moral, claro, mas descreve como ele se entrelaça com o mal psicobiológico. Se entrelaça. Como assim? Pensa numa rede, sabe? A presença de indivíduos com certas anomalias, ela contamina essa rede, intensifica e direciona a geração do mal de formas muito específicas. E para entender essa dinâmica, ele começa a categorizar essas anomalias. Certo. E que tipos de anomalias ele identificou como, assim, mais relevantes nesse processo todo? Ele divide basicamente em duas grandes categorias: as adquiridas e as herdadas. As adquiridas ele chama de caracteropatias. Caracteropatias, o que seria isso? São alterações de personalidade que ele liga a danos no tecido cerebral. Podem acontecer, sei lá, por problemas no parto, infecções na infância, toxinas, acidentes. O ponto-chave é que esse dano, dependendo da área do cérebro afetada, pode levar a traços como egocentrismo extremo, dificuldade de entender o ponto de vista do outro, pensamento muito rígido, e às vezes uma tendência à violência emocional ou até uma crueldade meio mascarada, sabe? E como que essas pessoas com essas caracteropatias impactam o ambiente? O que acontece ao redor delas? O impacto é duplo, basicamente. Primeiro, o comportamento delas por si só já pode ser muito danoso, traumatizante para as pessoas normais ao redor. Imagino. E segundo, essa tensão constante, o desgaste que elas causam no bom senso, na confiança mútua, isso tudo acaba abrindo espaço para a influência de outras anomalias, talvez ainda mais perigosas. Ah, entendi. Uma coisa leva a outra. Exato. Lobachevsky usa algumas figuras históricas como ilustrações possíveis. Ele tem muito cuidado com o diagnóstico póstumo, né? Claro. Mas ele aponta padrões. Por exemplo, aquela combinação de polidez externa com crueldade e incapacidade de admitir erros que ele via talvez em Lenin. Ou a brutalidade e o carisma meio patológico que ele associava a Stalin, talvez ligados a danos cerebrais específicos. Mas a ideia não é rotular, né? Não, de jeito nenhum. É ilustrar como esses padrões de comportamento podem surgir e o estrago que eles fazem no tecido social e nas estruturas de poder. Entendi. E as anomalias herdadas, quais são as que ele destaca mais na teoria dele? Bom, aqui ele foca em algumas principais. Ele menciona a esquizoidia, Esquizoidia. que estaria ligada a uma hipersensibilidade, muita desconfiança, dificuldade com os sentimentos dos outros e uma tendência a pensar de forma muito rígida, sabe? Preto no branco. Isso pode levar a quê? A criação de doutrinas radicais, inflexíveis. Ele até sugere que os escritos de pessoas com esses traços podem ser mal interpretados por leitores normais que não percebem a pobreza emocional por trás das palavras, da lógica fria. Interessante. Mas tem uma figura que você disse que era central. Sim, a figura central na teoria dele, nesse contexto das anomalias herdadas, é a psicopatia essencial. Psicopatia. Essa palavra já vem carregada, né? O que seria essa essencial para o Lobachevsky? O que hoje talvez a gente aproxime do conceito de psicopatia primária ou de certos traços do transtorno de personalidade antissocial. O essencial aqui se refere a um déficit profundo que parece ser inato na capacidade de sentir emoções humanas básicas. Tipo? Empatia, culpa, remorso, até mesmo certos instintos fundamentais que a maioria das pessoas tem. Isso cria uma visão de mundo completamente diferente. Diferente como? Para eles, existe nós, os psicopatas, e talvez alguns aliados que sejam úteis para eles. E eles. O resto da humanidade, que é vista quase como outra espécie, sabe? A ser explorada, manipulada. Nossa Senhora. Isso é
assustador. E como eles agem, então, com essa visão? Eles desenvolvem uma habilidade impressionante para reconhecer outros psicopatas e principalmente para manipular pessoas normais. Como? Usam um charme superficial, uma mímica de emoções que eles não sentem de verdade. É a famosa máscara da sanidade, que outros autores também descreveram. Máscara da sanidade. Exato. Como eles não têm aquele freio da consciência, da culpa, eles são muito eficientes em buscar poder e usar os outros para atingir seus objetivos. Lobachevsky fala até numa utopia psicopática. Utopia psicopática? Sim. O mundo ideal para eles seria um onde eles mandam e os normais servem, sem questionar. A prevalência na população geral é baixa, né? Ele estima algo como 0,6%. Outros estudos falam em 1 a 2%, talvez. Parece pouco. É pouco em número, mas o impacto deles seria desproporcional, principalmente quando conseguem se infiltrar em posições de poder. Eles seriam os grandes catalisadores do processo de ponerogênese, os que dão o tom. Entendi. Então, a gente tem esses diferentes tipos de indivíduos com anomalias. Os caracteropatas, os esquizoides, os psicopatas essenciais. Como que eles passam de casos isolados para um fenômeno social, para essa geração do mal em larga escala, que ele chama de ponerogênese? É que eles não agem sozinhos, né? Lobachevsky descreve a formação do que ele chama de rede ponerogênica. Rede ponerogênica. Isso. Indivíduos com diferentes desvios. Eles parecem se reconhecer, se conectar, quase que instintivamente. Formam uma rede ativa que vai corroendo o tecido social por dentro. E os psicopatas essenciais, com essa falta de freios e a habilidade de manipulação, muitas vezes atuam como inspiradores ou líderes ocultos dessa rede, mesmo sendo poucos em número. E existe alguma condição social, algum momento específico que facilita a ação dessa rede, que torna a sociedade mais vulnerável? Sim, ele conecta isso ao que chama de ciclo de histeria. Ciclo de histeria. A ideia é que períodos de prosperidade e de paz, especialmente se essa paz for baseada em alguma injustiça escondida, alguma verdade inconveniente que foi varrida para baixo do tapete, esses períodos podem levar a um relaxamento psicológico e moral na sociedade. O pensamento crítico enfraquece, as pessoas ficam mais sugestionáveis, buscam soluções fáceis, respostas simples para problemas complexos. Fica todo mundo meio anestesiado. Exato. Cria-se um estado de histeria coletiva, mesmo que sutil. E esse é o terreno fértil onde as ideias e as ações patológicas podem germinar e se espalhar muito mais facilmente. Ele menciona exemplos históricos e até alerta que sociedades que parecem instáveis hoje podem estar incubando esses processos sem perceber. É um alerta forte sobre como a complacência pode ser perigosa, né? E como um grupo específico, um movimento, uma organização, como que pode ser tomado por essa dinâmica? Ele fala sobre isso. Fala sim. Ele detalha o processo de ponerização de grupos. E o mais comum e mais perigoso, segundo ele, não é um grupo que já nasce patológico, sabe? Mas um grupo que começa normal, às vezes com uma ideologia até positiva, boa, Certo. mas que aos poucos vai degenerando. E essa degeneração abre a porta para a infiltração desses indivíduos com anomalias. O mais traiçoeiro disso tudo é que a ideologia original continua lá, servindo de fachada. De máscara. Ah, então por fora parece a mesma coisa. Exatamente. As pessoas de fora e até muitos membros do próprio grupo demoram para perceber que o caráter do grupo mudou radicalmente por dentro. Que quem está no comando agora tem outra natureza, outra agenda. Caramba! E como que essa transformação acontece? Tem fases? Ele descreve isso? Ele descreve algumas fases que seriam típicas. Primeiro, o grupo perde a capacidade interna de identificar e criticar comportamentos patológicos. Aquela coisa do não vamos lavar roupa suja em público levada ao extremo. Depois, começa a rolar uma espécie de contra-seleção. Contra-seleção, o que é isso? Pessoas com sensibilidade moral e psicológica normais, elas tendem a se afastar, se sentem desconfortáveis ou são ativamente expulsas, marginalizadas. Enquanto isso, aquelas com anomalias são atraídas e muitas vezes promovidas,
porque elas se adaptam melhor à nova lógica interna. Nossa, inverte tudo. Totalmente. Aí se cria uma estrutura psicológica interna doentia dentro do grupo. Eventualmente emerge uma elite dominante que é claramente patológica, e essa elite passa a usar propaganda cada vez mais sofisticada e, se precisar, terror mesmo, para consolidar o controle e eliminar qualquer dissidência. A ideologia original vira só uma ferramenta cínica de manipulação. Que processo sinistro. E quando essa aponejação atinge o topo, o governo de um país inteiro, qual é o resultado final disso? O resultado final, o ápice da punerogênese, segundo Lobachevsky, é o que ele chama de patocracia. Patocracia, governo dos Patológicos. Ele pegou o termo emprestado de um colega húngaro, é literalmente isso, um sistema social doente, onde uma minoria com anomalias psicológicas significativas, e aqui os psicopatas frequentemente têm papéis-chave de inspiração e comando, assume o controle do Estado. E conseguem fazer isso? Sim. E tudo escondido, claro, atrás da máscara de uma ideologia que a essa altura já está completamente distorcida e é usada de forma totalmente cínica. Governo dos patológicos, como que isso se instala na visão dele? É tipo um golpe direto militar? Geralmente ele descreve como um processo mais sutil, progressivo. Ele até aponta uma sequência que seria provável. Primeiro, podem surgir os doutrinários, muitas vezes com traços esquizoides, que criam aquelas ideologias radicais, fechadas, mas ainda com alguma lógica interna, mesmo que distorcida. Ok, os ideólogos? Isso. Depois entram em cena os caracteropatas. Mais ativos, mais fanáticos, eles propagam essas ideias de forma agressiva, já começando a distorcê-las para seus próprios fins, criam o caos, a agitação, e aí finalmente, atraídos por essa crescente desordem e pela oportunidade de poder que surge, os psicopatas se infiltram. Eles são mestres em navegar nesse caos. Tomam o controle nos bastidores e, não raro, eliminam ou marginalizam os doutrinários e caracteropatas que vieram antes. Usam e descartam. Nossa, que jogo de poder macabro. E como é viver sobre um regime assim? Uma patocracia? Quais são as características que ele aponta? Olha, é um cenário bem sombrio. A lógica normal, a moralidade comum, elas são substituídas pela lógica da patologia dominante. A ideologia oficial vira o que ele chama de linguagem dupla. Linguagem dupla. As palavras significam uma coisa para a elite no poder e outra completamente diferente para a população em geral. É uma forma de controle mental. Além disso, É comunista. para ninguém entender o que está acontecendo. Exatamente. Usam técnicas de manipulação psicológica em massa. Culpar os outros pelos próprios erros, que é a projeção. Usar argumentos ilógicos que só confundem o paralogismo. Distorcer a realidade de forma sistemática. É um bombardeio constante. E tem mais. Ele aponta um expansionismo quase inerente a esses regimes. Expansionismo. Por quê? A patocracia precisa, de alguma forma, eliminar sistemas normais ao redor. Porque a simples existência de sociedades mais saudáveis é uma ameaça, uma comparação perigosa. Além disso, pode usar o imperialismo para distrair a população interna dos problemas ou até criar pobreza de propósito para dificultar a organização de qualquer resistência. E internamente, como funciona a hierarquia? Não é baseada em mérito, competência, nada disso. É baseada no grau de desvio psicológico e, principalmente, na lealdade cega ao sistema e aos superiores. Quanto mais adaptado à lógica patológica, mais alto você sobe. E a população normal? As pessoas comuns? Como elas reagem a tudo isso? É só submissão? O impacto é devastador, claro. No começo vem o choque, a descrença. As pessoas normais simplesmente não conseguem entender a mentalidade patocrática. É muito alienígena. Sim, deve ser difícil processar. Mas aí, com o tempo, Lobachevsky observou um fenômeno interessante. As pessoas começam a desenvolver uma espécie de imunidade psicológica. Imunidade. Aprendem a ler nas entrelinhas, a reconhecer a manipulação mesmo que não consigam nomeá-la. Criam suas próprias redes de confiança, muito discretas, desenvolvem até uma linguagem cifrada para se comunicar sobre a realidade por baixo dos panos. Uma resistência silenciosa.
Exato. E ele diz que a sociedade acaba se dividindo, mas não mais pelas velhas linhas ideológicas, tipo esquerda versus direita, conservador versus liberal. A divisão real passa a ser por uma linha psicológica, os normais de um lado e os patológicos e seus colaboradores do outro. Uma polarização baseada na natureza humana fundamental. Uau, ok, isso é muita coisa para absorver. Deixa eu ver se eu consegui pegar a linha geral. O Lobachevsky está dizendo basicamente que para a gente entender as grandes tragédias sociais, os regimes mais opressores, não basta olhar para as ideologias ou para falhas morais comuns que todo mundo tem. Certo? A gente precisa olhar para fatores psicológicos bem específicos, para anomalias como a psicopatia essencial, as caracteropatias, que podem, sequestrar movimentos, governos, Exato. Sequestrar é uma boa palavra. criando sistemas que são fundamentalmente doentes, as tais patocracias. E que para reconhecer isso, a gente precisa de uma abordagem quase clínica objetiva que vá além do julgamento moral. É por aí? Perfeitamente resumido. Essa é a tese central e, sim, bem provocadora dele. Que o mal em larga escala tem, frequentemente, uma raiz psicopatológica que a gente subestima ou simplesmente ignora nas análises convencionais, sejam elas morais, políticas, econômicas. E que sem essa chave de leitura psicológica, A gente fica fadado a não entender direito. E pior, talvez a repetir esses ciclos terríveis. e qual a relevância disso tudo para quem está ouvindo a gente hoje? Porque parece um diagnóstico muito pesado, né? Quase paralisante pensar nisso. Olha, eu acho que a intenção do Lobachevsky era justamente o contrário. Era oferecer ferramentas. Ferramentas de compreensão e, quem sabe, de defesa. Ferramentas como? Essa análise dá pra gente uma lente diferente para olhar não só a história do século XX que ele viveu na pele, né? Mas também para dinâmicas de poder hoje em dia. Conceitos como rede ponerogênica, linguagem dupla, contra-seleção, eles podem ajudar a gente a identificar padrões de manipulação em diferentes escalas, em grupos, organizações, até na política. Ficar mais atento a certos sinais. Exato. É um convite a olhar para além das aparências, sabe? Para a psicologia que pode estar movendo certos conflitos, certos discursos, de uma forma mais profunda do que as explicações superficiais que a gente ouve por aí, que ficam só na ideologia A contra B. Faz sentido. É fascinante e perturbador ao mesmo tempo. E para a gente fechar, o Lobachevsky, ele oferece alguma saída, alguma esperança no meio desse quadro tão sombrio que ele pinta? Sim, ele termina o livro com uma nota de esperança. Cautelosa, quase visionária, eu diria. Ele acreditava que, se a ponerologia fosse desenvolvida, se esse conhecimento se espalhasse, as sociedades poderiam desenvolver essa imunização psicológica contra esses processos. Imunização. Que entender a natureza dessas anomalias e como elas operam poderia nos ajudar a reconhecê-las mais cedo. E, assim, a neutralizar a influência delas, quebrando os ciclos históricos de violência que parecem se repetir. Seria incrível. E aí fica a pergunta no ar, né? Que ele deixa pra gente. Será que esse tipo de conhecimento, focado nesses fatores psicológicos, por trás do mal coletivo, será que ele poderia ser uma chave não só para resistir, mas para construir sociedades mais saudáveis, mais resilientes? Seria possível algo como uma logocracia, um governo baseado na razão, na compreensão das leis naturais, incluindo as psicológicas, como ele chegou a sonhar? Uma logocracia. É, uma questão pra gente continuar pensando, né?